O Bolsonaro está tendo um fim triste, muito triste, porque além de todos os problemas abdominais, intestinais e fecais dele, ele foi abandonado pelos filhos. Foi abandonado pelos filhos. Cadê o Flávio Bolsonaro? Tava lá em Cancún. Foi criticado até mesmo pelo Silas Malafaia e por aliados do Rio de Janeiro. A Michelle Bolsonaro nem postou o nome do Flávio numa publicação que ela fez nas redes sociais. E o Eduardo, pior ainda. O Flávio ficou lá tomando pina colada, fazendo sabe sei lá o quê. E o Eduardo nos Estados Unidos. Não há problema algum na justiça do Eduardo Bolsonaro. Ele poderia muito bem voltar pro Brasil, mas não, optou por ficar nos Estados Unidos. Ah, estou autoexilado. O pai passou por 12 horas de cirurgia. Eles podem detestar o pai deles, é o Bolsonaro. Eu também detestaria, mas pô, é o pai. Passando por um momento difícil. 12 horas, uma situação delicada, poderia ter morrido. Pode ainda ter uma complicação por conta de todo o procedimento. Exige cuidado, tá na UTI, não tem previsão de alta. E os caras abandonaram o próprio pai. Eu acho que eles mais querem mesmo é que o Bolsonaro bata as botas para que eles possam herdar o espólio político do pai. Ou o Flávio tá muito envergonhado porque depois de ter ironizado a Universidade de São Paulo lá com as métricas de projeção que mostraram o fiasco da Avenida Paulista e o fiasco em Copacabana, quem operou o Bolsonaro foi o médico da USP, escolhido pelo próprio Flávio. Então, você vai colocar nos comentários. Eles abandonaram o Bolsonaro? Por que toda vez que o Bolsonaro fica internado tem uma briguinha de família? A Michelle esqueceu de marcar o Flávio Bolsonaro ou ela fez proposital? Não quis marcá-lo porque tá com picuinha com ele. Você acha que eles querem que o Bolsonaro bata as botas? Coloca no comentário, quero saber sua opinião. Se você gostou dessa ironia do destino com a USP operando o Bolsonaro, mesmo o Flávio criticando, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. A Michelle e o Carlos, eles são os integrantes da família Bolsonaro mais presentes com o Bolsonaro desde a cirurgia, que foi uma cirurgia longa. O Bolsonaro, ele tem postado os vídeos em recuperação, mas você olha pra ele ainda tá com sonda nasogástrica. A cicatriz foi uma cicatriz imensa na barriga. Ele estava com os drenos para a drenagem do sangue, ali da região, e ele vai ficar mais umas 4 semanas internado. Na UTI, não há previsão de alta. E o tratamento mesmo, alta mesmo, vai levar uns 3, 4 meses de recuperação. Então o negócio foi pesado. Foi a 7ª cirurgia do Bolsonaro. Uma cirurgia que foi delicada numa região que já está muito fragilizada por conta dos procedimentos anteriores. Mas o Carlos ficou com a Michelle e o Eduardo e o Flávio não. Carlos e Michelle, que eles têm uma desavença que foi tornada pública há algumas semanas pelo próprio Bolsonaro e pela ex-primeira-dama, justamente por conta de internações do Bolsonaro. A Michelle não queria que o Carlos ficasse perto, o Carlos também não queria que a Michelle ficasse perto, e aí aconteceram todos os problemas. Só que chamou a atenção que a Michelle fez uma publicação nas redes sociais com um louvor. O louvor para o Bolsonaro. E ela marcou todos os integrantes da família, menos o Flávio, que está em Cancún. Ela pode ter esquecido? Pode. Mas sabendo de todo o perfil picuinhento da Michelle, eu acredito que ela não esqueceu. Ela não marcou de propósito. Na sua opinião, ela esqueceu ou foi de propósito? Coloque nos comentários. Essa ausência do Flávio Bolsonaro deixou aliados do Bolsonaro desapontados. Aliados do Rio de Janeiro. Eles não, segundo a Bela Megali do O Globo, eles não externalizaram absolutamente nada, mas estão falando nos bastidores da falta de solidariedade do Flávio com o pai. E o Silas Malafaia também criticou a postura do Flávio Bolsonaro de não ter voltado para estar junto com o pai. Há uma decepção generalizada com o Flávio Bolsonaro, porque o pai está operado. Situação delicada, poderia ter morrido. 48 horas depois da cirurgia é um negócio crítico e ele não voltou. E o que é estranho porque a decisão do Flávio Bolsonaro de ter trocado de médico partiu do Flávio e da Michelle. O Bolsonaro foi pego de surpresa porque ele gostava do médico antigo. Só que o médico operava e continuava voltando os problemas de aderência intestinal. E ele foi o médico que operou a Amália Barros, aquela deputada federal que infelizmente perdeu a vida por conta de uma intercorrência da cirurgia que ela fez no pâncreas. E a Michelle, desconfiada do médico, trocou junto com o Flávio Bolsonaro por esse médico novo que operou
o Bolsonaro, né? Causando até uma certa surpresa no próprio médico e no Bolsonaro. E o Flávio ficou lá curtindo Cancún, tomando ali suas pinas coladas ou fazendo sabe-se lá o que, enquanto o Bolsonaro estava todo moribundo no hospital. O que é interessante e muito irônico é o seguinte: quando houve a manifestação, o mundo, cara, a terra plana pra esses caras, ela capota. Pelo seguinte, quando nós tivemos a manifestação do Bolsonaro na Avenida Paulista, o Flávio fez uma postagem ironizando a USP, a Universidade de São Paulo. Porque a USP faz ali os mapeamentos e dá a estimativa da quantidade de público presente. A USP no Rio de Janeiro tinha falado que tinha ali 20 mil pessoas, os bolsonaristas falavam de 400 mil. Todo mundo sabe que não tinham 400 mil. Aí o Eduardo fez a postagem ironizando, cadê a USP? Colocou em um ângulo fechado, muito estratégico, para parecer que havia uma hiper multidão, inflacionando o número de pessoas. Só que segundo as estatísticas da USP, as estimativas, não tinha 50 mil pessoas ali. Não tinha 50 mil. Eu tava achando umas 100, 120 mil, não tinha nem 50. Então foi uma decepção. E aí o Flávio, babacoide, ironizou a USP, mas quem operou o papai dele? Um médico da USP. Então os caras falam muito, ó. Querem falar demais. E quem fala muito, se ferra, morre pela boca. Critica a USP agora. Tontão. Médico da USP que formou teu pai. Por que você não procurou um médico de uma particular qualquer pra operar teu pai? A USP não é boa pra fazer estimativa, mas é boa pra operar teu pai? Ah, faça-me um favor. Esses caras têm um ressentimento com a universidade pública porque todos eles são fracassados, todos eles. Como é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, ele tá nos Estados Unidos sem nenhum motivo. E ele abandonou o pai. Porque ele poderia muito bem ter voltado para o Brasil, mas ele não voltou. Porque ele tá lá nos Estados Unidos e ele não tem um problema com a justiça brasileira. Um problema. Ah, o passaporte. A história do passaporte. Havia a possibilidade do passaporte ser apreendido. Só que antes do anúncio oficial ser feito pela PGR que o passaporte não seria apreendido, o Eduardo Bolsonaro já tinha sido avisado que o passaporte não seria tomado. Porque o PL iria fazer uma manifestação na Câmara dos Deputados. Houve uma reunião com o Paulo Gonet. Sóstenes Cavalcante esteve presente e lá foi falado, cara, não vai haver apreensão de passaporte. Então ele pode ficar tranquilo. Mas mesmo sabendo que ele não teria o documento apreendido, ele ficou lá nos Estados Unidos. Não há risco algum para ele. Ele poderia ter voltado, ter ficado com o pai. Mas não, ele optou por abandonar o Bolsonaro e ficar nos Estados Unidos. Porque esses caras querem mesmo é que o Bolsonaro bata as botas. O Eduardo, o Flávio, muito possivelmente eles querem que o pai bata as botas. Pelo seguinte, eles estão sendo especulados como sendo vices do Bolsonaro em 2026. E o vice é aquele que vai herdar a candidatura do Bolsonaro. Ah, mas ele não é o pai, eles não têm o mesmo engajamento, mas isso não importa. Porque todas as pesquisas de intenção de votos, as pesquisas que testam cenários políticos, mostram que há uma divisão muito cristalizada entre direita e esquerda. Os dois vão partir com 49% no segundo turno. Pode ser aquela capivara representando a direita que ela vai ter 49%. Independentemente disso. E segundo o Thales Faria do UOL, há uma disputa entre o Eduardo e o Flávio para saberem quem vai ser o candidato do Bolsonaro. O Flávio é o preferido dos bolsonaristas, mas o Eduardo é o preferido do Bolsonaro. Então tem essa situação. E o Eduardo, a gente já desconfiava que ele queria empurrar o Bolsonaro para fora do jogo político, porque todas as ações que ele fazia nos Estados Unidos, em termos jurídicos, de pressão, não beneficiavam o Bolsonaro. Tanto que os próprios indiciados pelo 8 de janeiro estavam criticando, falando, cara, porra, mas peraí, qual que é a tua? Você vai ferrar todo mundo. Você vai ferrar a nossa estratégia. Mas ele não tava nem aí, porque o que ele mais quer é ferrar o pai. E ele, o Eduardo, e o Flávio, no caso, abandonaram o Bolsonaro, né?